Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita na TV Universitária Canal 7. Este programa é produzido pela US Intermunicipal de Tupã em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, os palestrantes espíritas Alberto Almeida e Sheila Costa falarão sobre o tema autoconhecimento. Esta matéria faz parte do programa Entre Dois Mundos, da FEB TV. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é autoconhecimento. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O autoconhecimento é uma busca constante. Até que ponto a gente se conhece realmente e o que está nos faltando ainda para nos conhecer integralmente? Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília a professora Sheila Costa. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada mais uma vez. E também o médico psicoterapeuta Alberto Almeida. Muito obrigado, Alberto. A alegria é minha. Olha só, para conversar sobre esse assunto que a gente sempre busca conhecer mais, até entender um pouco mais. Sheila, o que é exatamente o autoconhecimento? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Igual quando perguntaram para Jesus o que era verdade e ele ficou em silêncio, né? Acho que todos nós, quando alguém nos faz essa pergunta, começa a silenciar porque a resposta é complexa. E faz parte dessa verdade da qual Jesus também silenciou, né, na pergunta. O autoconhecimento é um processo muito profundo de busca da nossa essência interior, né? É o caminho que a gente percorre até conseguir acreditar realmente que nós somos espíritos imortais, criados por Deus para o bem, para a felicidade, para a perfeição. E que nós vamos sobreviver eternamente, não interessa o que aconteça, que cataclisma venha sobre nós, e que nós vamos nos tornar seres puros e bons, não interessa também o que nós façamos, né? Agora, essa trajetória é muito longa e ela pede de nós um esforço grande, né? Que nem sempre a gente está preparado para fazer como deveria. Então, mas é parte do nosso processo evolutivo alcançar esse estado. Passo a passo, né, Sheila? Alberto, o que nos falta exatamente para a gente se autoconhecer? Marcar um encontro consigo próprio. Nós marcamos muitos encontros, vivemos numa rede de computadores, as redes sociais estão disponíveis, o Instagram, Facebook, os e-mails da vida. Estamos conectados com o mundo externo, mas a conexão interna ela tarda. Nós compensamos externamente com aquilo que nos falta internamente. Vamos para fora porque internamente tem uma falta. A falta sempre nos prospecta, mas temos dificuldade de fazer essa leitura, essa decodificação, de que a ânsia que nós temos de nos comunicarmos e nos conectarmos com todos, no fundo, é uma nostalgia do autoencontro, do autocontacto. E a gente tem essa dificuldade ainda exatamente por quê? Nós não vivemos um mundo que nos proponha reflexão. Nós vivemos num mundo do frenesi, do ativismo, da ação. Até os filmes, se você pega um filme, por exemplo, um filme americano, você fica satisfeito, porque você não precisa nem pensar. Ele pensa por você. Mas você pega um filme europeu e ele te deixa 30 segundos parado numa cena, por exemplo, num campo, você já dorme. Você acha chato. Acha chato, monótono, dorme.
Então, o mundo, ele nos subtraiu o processo reflexivo, meditativo. O mundo, ele nos colocou numa perspectiva de muita atividade. Se a gente pensar, a gente muda. E tem muita gente que não quer que a gente pense. Sheila, e a gente está deixando de buscar o que é essencial numa troca pelo que é passageiro, transitório? Eu acho que todo mundo faz isso numa determinada época da vida. É parte do movimento de amadurecimento a pessoa sair disso e chegar numa outra região de percepção, de tranquilidade, né? Inclusive para dizer, ó, é assim mesmo, não dou conta de fazer agora, farei depois, essa maturidade de se autoaceitar, né? Tem muita gente, lembrando aqui que o Alberto falou do frenesi externo, né? Que marca encontro consigo mesmo e chega atrasado ou falta. Todos os dias. Está sempre marcando e nunca encontra. Hoje à noite eu vou pensar nisso, hoje à noite eu vou pensar nisso, né? Tem inclusive aquela célebre personagem do romance E o Vento Levou, que ela, quando tinha um problema muito grande, em que ela estava num dilema de consciência, ela dizia, amanhã eu penso sobre isso, amanhã é outro dia, amanhã eu vou pensar. E a gente fica postergando isso, né? Quando na realidade o único tempo que nós temos é hoje, né? A gente tem hoje, amanhã a gente não sabe se vai estar aqui nesse corpo ainda ou não. Então o tempo que nós temos é o aqui e o agora, né? Como o André Luiz nos diz, que o nosso melhor dia é hoje, o nosso melhor momento é agora. Então, se a gente aproveitar melhor essa circunstância, não para sair correndo para fora no campo, né? Mas para encontrar esse campo interno, nós ganharíamos mais. Mas não sem desconforto, não sem um certo grau de sofrimento. Então, há uma exigência aí de um esforço próprio nessa caminhada. A gente tem que usar a boa vontade, às vezes até uma abnegação, desprendimento, não é, Alberto? Como é que isso funciona exatamente? Eu acho que o mundo, ele nos demanda muito. E a gente não consegue separar o que é necessário e o que é supérfluo. A gente gasta muita energia para fora. Se perceber bem do ponto de vista familiar, nós vivemos em família em prol dos filhos. Mas a gente não está com os filhos, a gente não vê ele crescer, a gente só vai para as datas comemorativas. A gente fica de passagem com os filhos. Mas a gente diz, por exemplo, enquanto pais, que nós vivemos em prol dos filhos. Mas será que era necessário todo esse esforço, todo esse mecanismo de apoio que a gente dá de infraestrutura para a família? Será que era necessário tudo isso quando isso subtrai a convivência, o contato, a chegada? Então, na verdade, nós vivemos um mundo fora do tempo, nós estamos numa disritmia existencial. Angustiado pelo que já passou, que a gente não consegue fazer, ansioso porque para viver o amanhã, e a gente se desloca do aqui e do agora e se fixa em demandas que são necessárias, mas que a gente transforma em supérfluas e a gente se perde da gente mesmo, se perde dos outros. Quando a gente vê, passou. Passou e a gente quer retomar o tempo perdido, mas o tempo, André Luiz diz também que o tempo volta, mas os minutos são outros, né? Então, eu penso que a gente precisava ir com mais calma, estar no aqui e no agora, fazer como propõe Emmanuel, olhar pelo retrovisor o passado, viver o aqui e o agora, na perspectiva do futuro. Esse processo, que é um processo grandioso, ele nos daria mais condições de saborear a vida e de poder perceber quem nós somos, quem é o outro, e fazer relações mais integradas e menos agitadas, menos ansiosas, menos angustiosas, mais presentificadas, mais saborosas. Pois é, quais são as principais dificuldades que a gente tem para chegar a esse autoconhecimento, Sheila? Bem, eu diria que são várias e depende do grau evolutivo de cada um. Primeiramente, a gente teria que estar num degrau que nos permitisse essa pergunta, né? Quem sou eu? Tem gente que vive num modo tão automático, um piloto, né? Que já está programado, a pessoa não pensa, ela não reflexiona, para ela tanto faz, ela acordar, não acordar, trabalhar, não trabalhar, a vida está ali praticamente em suspenso e ela vive no automático mesmo. A partir do momento em que se sai desse modo e se procura uma pergunta, já começou a inquietação. Na inquietação a gente dá conta de resolver muita coisa, né? Por isso é que o Piaget, o grande pensador que
trabalhou muito também para dar subsídios para a educação, ele diz que primeiramente, o educador devia desequilibrar a pessoa, né? Desequilibrando a pessoa, ela vai procurar um reequilíbrio. Procurando o reequilíbrio, ela vai encontrar uma nova forma e aí ela aprende, né? Pois é. Nós vamos entender um pouco melhor a respeito desse assunto logo após o nosso intervalo. A gente vai para esse breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando sobre autoconhecimento com Sheila Costa, que é professora, e também Alberto Almeida, que é médico, psicoterapeuta. Essa questão do autoconhecimento parece ser uma busca constante. A gente vê desafios cada vez maiores, sobretudo nesse ritmo acelerado que a gente vive na atualidade. Assim, na essência, você, Alberto, diria qual é o principal obstáculo para a gente dar esse passo de se autoconhecer? Eu penso que é o medo. Nós temos muito medo de nós mesmos. E ele, de uma certa forma, nos ameaça. Nós temos receio de nos perguntarmos quem nós somos. Quando Santo Agostinho propõe esse caminho de autoencontro através de múltiplas perguntas, quase nós não nos fazemos perguntas, a gente pergunta para os outros. E a literatura espírita é uma literatura formosa, porque começa com um livro com mais de 1000 perguntas. O Livro dos Espíritos, que traduz uma filosofia inteiramente diferente, é de questionamentos. Nós não nos questionamos. Nós precisávamos multiplicar perguntas para criar essa desestabilização proposta por Piaget, a fim de que pudéssemos encontrar respostas. Eu penso que nesse caminho nós iríamos aos poucos fazendo com que o desejo superasse o medo. E na medida que o medo é superado pelo desejo, surge um novo medo, mais refinado. E essa escada do desejo que supera o medo, ele vai nos permitindo uma abrangência de autopercepção e a gente aos poucos vai conseguindo se trazer para as mãos. Porque nós não temos ainda a autogerência. Pois é, essa autogestão, autogerência parece ser uma dificuldade enorme. Por que, Sheila, a gente tem tanta dificuldade em fazer uma gestão da nossa própria vida? Bem, acho que nós crescemos sobre um poder heterônomo sobre nós, né? Nós temos ali a figura dos pais, dos cuidadores, dos professores, dos avós, os adultos, né? Na maioria das vezes, dizem o que a gente precisa fazer e a gente tem que obedecer. Graças a Deus isso está se modificando e outro dia eu escutei uma briguinha, né, entre uma mãe e um filho, e a mãe falou, não, você cala a boca e fica quieto porque eu sou sua mãe. Aí ele virou para a mãe e disse, isso não é suficiente. Olha só. Então, a gente está aqui vivendo momentos que vão permitir a gente vencer esse medo, porque a gente vai ter mais consciência de que nós somos esses seres importantes, individuais, em evolução, e aí quando a gente aceita essa verdade, o medo vai ficando distante. Olha, se eu sou filho de Deus, se eu não vou morrer de jeito nenhum, e se tem um destino maravilhoso lá no fim do caminho, então o medo vai ficando cada vez menor, né? E a gente vai dando conta mais de fazer essa investigação diária. A gente sente muito medo porque nós queremos ser perfeitos agora e nós tememos o olhar julgador dos outros sobre nós. Estava me lembrando aqui de Madre Teresa de Calcutá, que ela coloca que em cada realização surge um novo desafio. Então a gente tem que ir se preparando, né? Recordando também o próprio Sócrates, que foi um precursor da doutrina espírita, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele que desenvolveu esse método da maiêutica, não é exatamente da gente buscar em nós as respostas através das perguntas. Aí vem Kardec e coloca, não é, de maneira brilhante as questões para a gente encontrar as respostas. Santo Agostinho reforçando isso, como é importante a gente se perguntar para poder se conhecer. Então nós precisamos nos buscar intimamente nesse processo de autoconhecimento. E estamos com essa realidade aí tão difícil no nosso dia a dia. Alberto, o que o Espiritismo tem a nos oferecer para nos autoconhecermos? De que nós precisamos fazer esse parto que Sócrates propôs, com toda a tecnologia que o Espiritismo nos oferece enquanto uma doutrina de uma abrangência integral e capaz de poder dizer que, para além da sombra do nosso ego, nós somos um ser que guardamos por natureza a luz.
mas de que a luz, esse processo de parto, de emergência da luz, ele precisa de esforço, de trabalho, e para que a gente possa viabilizar isso, surge o outro, e o outro é o contraponto para que eu possa me ver. Mas ao invés de olhar para o outro como apenas um outro e me esquecer de mim, eu preciso colocá-lo como espelho, vê-lo como se fosse uma moldura e ver-me através dele. Penso que o outro é o ponto de chegada em nós mesmos. Talvez por isso Jesus tenha proposto o amor ao outro como a si. Essa estratégia de poder ver-se através do outro, sem excluir a visão do outro pelo outro, ela nos permite o autoconhecimento nessa dialética da convivência, da interação, e eu penso que aí nós vamos dar um salto de qualidade em nós mesmos e vamos nos preocupar muito menos que os outros mudem, que os outros se conheçam, que os outros resolvam meus problemas, que toda essa estrutura da qual nós emergimos, que a Sheila falou, continue nos tutelando, e nós vamos nos apropriar de nós mesmos e vamos ser gestores da nossa própria vida. Emmanuel diz que da sensação ao estado assim de um pleno domínio sobre nós mesmos, né, de um discernimento, são milhões de anos. André Luiz diz que o vencedor é o que vence a si próprio. Joana de Anjos coloca a necessidade dessa autoiluminação. Quer dizer, são desafios muito grandes. Será que nós estamos, Sheila, preparados para isso? Bem, se nós não estivéssemos, em primeiro lugar, nós não estaríamos nem conversando sobre isso, né? Que já é uma coisa muito boa, Exatamente. né? Porque a partir do momento em que a gente pensa em alguma coisa, isso já abre o caminho da ação. O Emmanuel mesmo nos diz, você pensou, começou a fazer, né? Então, quando o caminho do pensamento está aberto, é sinal de que a criatura tem condição de ir em frente, de absorver o conteúdo, de trabalhar esses desafios e de prosseguir de uma maneira melhor. Alberto, essa questão da gente hoje, com tantos recursos midiáticos, assim, uma excessiva exposição da própria imagem, isso tudo não é uma espécie de um palco em que você deixa de mostrar quem de fato você é, porque quem é não precisa se mostrar, alguma coisa assim? É a vivência na máscara. Facebook é a máscara. Você não vê uma foto da pessoa despenteada, depressiva. Aliás, é uma das patologias psiquiátricas hoje em voga, é o Facebook que reforçando a depressão. Porque todo deprimido, quando vê o Facebook, piora. Porque ele pensa que o mundo está feliz e ele é o único infeliz. Nós vivemos ainda na superfície, na máscara. Temos dificuldade de ir no eu humano e nem sonhamos, falando assim do povo de um modo geral, de conceber o eu divino que somos. Então eu penso que a nossa estrutura de defesa faz a gente aparentar aquilo que a gente não consegue ser, muito embora deseje. E tente trabalhar o vazio interno, as descompensações, as pendências, camuflando numa máscara bem colorida, que ganha virtualmente, mas não virtuosamente, espaços de comparecimento no palco da vida, mas que isso acaba nos acirrando mais esse distanciamento de nós mesmos. Então eu penso que nós precisamos nos expor mais para nós mesmos, multiplicar perguntas, olhar para o nosso corpo. O nosso corpo fala. Então, bem dizia o nosso Pierre Rivaio aqui em Brasília, esse extraordinário psicólogo integral, que o nosso corpo fala. E fala. A nossa estrutura corpórea diz do nosso ser que somos. Nós trazemos um corpo que fala dessa evolução que você mencionou, desde o mineral, os átomos aqui. Nós somos emergentes e herdeiros de estrelas. O hidrogênio que faz parte do meu, do teu, do corpo da Sheila, vem das estrelas. Nós temos fundamentalmente quatro átomos que compõem o nosso corpo e outros acessórios que falam da nossa origem do mineral. Então, se olharmos para o nosso corpo, para a forma, para a fisiologia, para as células, para os átomos, nós vamos estar num processo de chegada até chegarmos em nós mesmos, o eu profundo que somos. Interessante, Alberto. Sheila, nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar já no terceiro bloco com as perguntas dos nossos amigos espectadores. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para atender as perguntas dos nossos espectadores. Obrigado por ter aí escrito. Anote o endereço que está no seu vídeo para nos escrever, continuar participando. Sheila, Maria Aparecida de Paraíso, em São Paulo, pergunta o seguinte: por que existe a necessidade do autoconhecimento? Porque se a gente não se conhecer, a gente também não progride.
a gente fica preso num círculo repetitivo, né? Que a gente chama muitas vezes de círculo vicioso. O autoconhecimento é a única coisa capaz de quebrar esse círculo e fazer a linha do círculo subir um pouquinho, iniciando o movimento da espiral, que é o ciclo virtuoso, né? Ao qual Edgar Morin se refere na obra dele. Como tem muitos missionários trabalhando com essa ideia, né, no mundo por todo o tempo, a gente vai observando que mesmo fora da doutrina espírita, existem muitas outras pessoas levando esse conceito e trabalhando em terapia, em abordagens sociais, com o desenvolvimento de cidadania, entre outros contextos, o mundo inteiro está ocupado desse movimento agora. Uma necessidade premente, né? Marta Medeiros, de Santa Catarina, nos pergunta aqui, fazer terapia, Alberto, com psicólogo, psicoterapeuta, enfim, ajuda no autoconhecimento? Não espere adoecer para procurar-se a si mesmo. Porque quando a gente procura um terapeuta ou um psicólogo, é porque a gente já teve uma demanda que a gente não conseguiu resolver. A gente pode fazer a autoanálise, os cursos de autodesenvolvimento, os mergulhos em experiências de estudo, reflexão. E se tivermos uma demanda de conflito e precisarmos procurar um profissional para esse objetivo, será ótimo, também vamos crescer. Também podemos procurar alguém, um cuidador para nos conhecer, alguém que nos ajude nesse guiamento. Mas não se esqueça de que você é responsável por você. Alguém que vem de fora é apenas alguém que projeta um pouco de claridade ou uma placa indicativa. É você que faz o caminho. Ele pode, no máximo, ser um frentista, mas é você quem segue com o seu autocombustível. E a gente tem que estar se cuidando a cada dia, não é? José Antônio do Rio de Janeiro, Sheila, pergunta o seguinte: eu sou uma pessoa muito nervosa e por muito pouco já perco a paciência. O autoconhecimento me ajudaria a ser uma pessoa mais paciente? Ele sofre isso, a torcida do Flamengo inteira, do Corinthians, etc, né? Ser nervoso significa que a gente reage demais aos estímulos externos, né? E a gente aprende na doutrina espírita a não reagir. Reação é um movimento instintivo, né? Praticamente involuntário. E quando nós estamos na reação, nós não estamos agindo com a inteligência, que é o corolário do livre-arbítrio, né? Nós temos livre-arbítrio, então temos que usar as ferramentas para exercer esse livre-arbítrio da maneira adequada. Então, primeiramente, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento para descobrir por que a gente fica nervoso. Com o que a gente fica nervoso? Tem gente que fica nervoso com uma luz muito clara. Tem gente que fica nervoso porque alguém falou mal dele. Tem gente que fica nervoso porque não conseguiu. Então, tem que saber o motivo. Sabendo esse motivo, a gente vai trabalhar o motivo, né? Mas se alguém falou alguma coisa errada de mim, é verdade? Se é verdade, eu vou trabalhar para modificar. Se não é verdade, a opinião é da pessoa e eu não tenho que carregar ela comigo, né? Exatamente. Então, ficar nervoso, ficar irritado é também um grande mal do nosso século e anda junto com depressão, né? Porque a pessoa vai desbastando as suas próprias energias com isso. Respirar um pouco profundamente ajuda, né, Alberto? A gente se acalmar também. A Santa Lúcia, de Brasília, está perguntando o seguinte: se conhecer me ajudará a ter menos ciúmes do meu marido. Vem dessa fonte, Santa Lúcia, provavelmente alguém do hospital, acredito, né? Mas é de Brasília. Se conhecer me ajudará a ter menos ciúmes do meu marido? Autoconhecer-se nos permite um manejo de todas as nossas competências e a superação de todas as nossas sombras. O ciúme, a agressividade, ódio, vingança, mágoa, rancor, ansiedade tóxica, impulsividade, todas essas nossas encrencas que fazem parte do ser humano, elas recebem um trato mais adequado na medida em que nós conseguimos saber quem somos e pelo que aquilo faz parte da nossa dinâmica existencial de vida no cotidiano. Esse autoconhecimento faz-nos colocar cada coisa no seu lugar e poder fazer as grandes transformações que nós sempre esperamos que venham dos comprimidos, das pessoas, de alguém ou do divino, e esquecendo que o divino, os comprimidos e a farmácia nós trazemos internamente. E essa alquimia, ela se dá a partir através do autoconhecimento. Alberto, a Maria de Fátima de São Paulo ainda pergunta se meditar ajuda no autoconhecimento. A meditação é um instrumento fantástico. Os espíritos diziam a Kardec
que nós deveríamos transformar a oração no ato de poder avaliar o nosso próprio proceder, o nosso próprio conhecimento, daquilo que somos e como estamos. Fazer da oração um diálogo com o divino para saber quem sou e como eu procedo é uma plataforma que abre espaço na lei de adoração proposta pelos Espíritos à reflexão meditativa e que nos permite o autoconhecimento ao lado de outras práticas reflexivas que no cotidiano nós vamos podendo, em avaliando, poder analisar o padrão das nossas relações e poder avaliar o que está para além daquilo que está na superfície. A ponta daquilo que somos é o iceberg, é só a pontinha. 95% está escondido no inconsciente. E só a reflexão, a meditação, essas análises, elas vão permitindo aos poucos a gente ir mergulhando dentro de nós mesmos para nos apreciarmos como somos. A Floraci Ramos de Serra, no Espírito Santo, Sheila, aqui já a nossa última pergunta. Pergunta o seguinte: o autoconhecimento ajuda o homem a ser um homem de bem? É fundamental, porque as características do homem de bem que estão descritas no Evangelho, né? E que também estão pinceladas lá no Livro dos Espíritos, logo antes do item autoconhecimento. A gente não consegue desenvolver aquilo tudo ali se não pensar cotidianamente, né? Porque a resposta, né, que os Espíritos dão para essa pergunta sobre o autoconhecimento diz o seguinte: eu tenho que me interrogar se eu deixei de cumprir algum dever, se eu fiz todo o bem que eu podia e se alguém tem algum motivo de queixa contra mim. A gente começa por aí, a gente vai aprimorando cada vez mais. Não interessa se eu fiz ou se eu não fiz. A pessoa tem algum motivo de queixa contra mim, eu tenho que resolver. Tem que ir lá, tem que dialogar para eu fazer a minha prece, né, de maneira autêntica, porque Jesus recomenda, se a gente tiver alguma coisa errada entre nós e a outra pessoa, que a gente primeiro resolva isso e depois vá até o altar fazer a oferenda da oração. Que maravilha. E para a gente ir fechando, Alberto, lá nos bastidores da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda resgata aquele aforismo, né? Procurei Deus, não encontrei, busquei a mim mesmo, não me achei, procurei o próximo, encontrei os três. O próximo é o nosso caminho, então, para o autoconhecimento? O próximo é o nosso caminho para que eu possa me perceber e para que eu possa redescobrir o outro. Porque a gente pensa que conhece o outro. Se a gente nem se conhece, como é que a gente conhece o outro? Em se conhecendo, a gente conhece mais o outro, e conhecendo o outro, nós descobrimos o divino na nossa relação. Que maravilha. Estamos sempre crescendo, evoluindo, nos desenvolvendo, né? Alberto, muito obrigado por sua presença e pelos esclarecimentos aqui no Entre Dois Mundos. Obrigado também, Sheila, por sua presença e pelos esclarecimentos. E a você que nos escreveu, obrigado pela presença. Continue escrevendo, marcando também a sua presença aqui no Entre Dois Mundos, que voltará em nova edição na próxima semana. Esteja conosco. Até lá. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Support Solution Informática. Oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Que no mundo existe dor demais e muita gente em busca de paz. Não importa a sua cor, seu nome, se você morre na rua de fome. Você sabe, eu sei, você sabe, eu sei. É bem possível que ele não entenda que tá difícil da gente viver. É bem mais simples ele aceitar que pra viver ele tem que matar. Você entende, eu sei, você entende, eu sei. Muitas vezes você quer gritar, dar um basta, se organizar. Vem o medo e você recua, muito embora a luta seja sua. Você pode, eu sei, você pode, eu sei. Bem no fundo toda a gente sabe, não vai ser fácil mudar essa história. Vai ser duro, cara, pode crer, só você pode resolver. Busque o Senhor, Ele não intimida, Ele é o caminho, a luz, a vida. Você sabe que acima de nós, muito além, além da nossa voz, há alguém que a todos escuta e com certeza entende a nossa luta. Você sente, eu sei, você sente, eu sei. Já me disseram que eu sou otário, sou um louco, um pobre visionário, mas eu confio no poder de Deus, que vai fazer valer os sonhos meus. Tudo isso vai ter fim um dia, vai reinar de novo a alegria. Todo mundo chamará de irmão quem tiver Jesus no coração. Jesus é luz no meu caminho, sem Ele não consigo andar sozinho. Jesus é luz no meu caminho. Jesus Então, a mensagem que eu trago nessa letra, no Rap da Paz, é palavras com que a população em geral se conscientize de que é só fazendo o bem que nós vamos evoluir. Temos que fazer o bem, dar bons exemplos, sempre bons exemplos, né? Fazendo com que toda a humanidade evolua junto. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui ninguém é perfeito no momento, mas um dia chegaremos à perfeição.
chegaremos à perfeição ao lado do nosso Pai, mas sempre praticando o bem. Então, vamos sempre fazer o bem, sempre fazer o bem e sempre fazer o bem. Você recua, muito embora a luta seja sua. Você pode. Amigo telespectador, agradeço a sua amável atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária, Canal 7, todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa e quero desejar a você e seus familiares um ótimo fim de semana com muita luz, muita paz e muito amor em seu lar. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.